fala um pouco mais alto. Amém? Muito bom ter todos aqui. Sejam todos bem-vindos. Esse é o primeiro retiro que a gente faz aqui em Paranavaí. Eu quero trazer uma palavra para vocês essa noite. Eu peço que vocês se concentrem. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu vou tentar falar pouco hoje. Tentar ser o mais breve possível, que deve estar todo mundo cansado, né? Todo mundo brincou na piscina o dia inteiro. Comemos agora. Abra comigo lá em João. Quem trouxe a Bíblia, abre comigo lá em João. Ou liguem suas Bíblias. Antes era abro, né? Agora é liguem. Liguem suas Bíblias em João 4:24. Primeiro ou segundo? João, o Evangelho de João, não as cartas. Qualquer coisa eu vou ler aqui. De quem tiver costume de anotar, anota, tá? Eu não vou pedir para vocês abrirem todos os capítulos que eu vou estar citando aqui, porque são bastante. Qualquer coisa vocês anotam, vocês conferem em casa para ver se eu não estou mentindo para vocês, tá bom? Não precisa conferir na hora. Confere em casa. Lá em João, capítulo 4, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. No contexto aqui, Jesus estava falando com a mulher a samaritana, e Jesus chega e ele coloca uma afirmação: Deus é Espírito. Ele foi categórico, ele coloca uma afirmação: Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, nós começamos a entender que existe um reino, existe uma dimensão, existe um reino que nós podemos denominar de reino espiritual, que é algo que a gente não vê. Existe um reino espiritual que nós não conseguimos acessar com os nossos 5 sentidos. Jesus ele afirmou: Deus é Espírito. Alguém aqui, todos creem que Deus existe? Sim. Quem já viu Deus com os olhos naturais? Nós cremos que Deus existe. E Deus ele é Espírito. Por isso que nós não acessamos ele com os nossos olhos naturais. O reino espiritual, esse reino onde é a habitação de Deus, onde Deus está, esse reino espiritual ele é mais real do que o reino físico. Nós precisamos entender, isso são princípios espirituais. O reino espiritual ele é mais real do que o reino físico, porque Deus ele é antes de todas as coisas. Lá em João 1, do 1 ao 3 fala assim: no princípio era o Verbo. Ele apontando para Jesus, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Deus ele é antes de todas as coisas. Deus é antes do universo, Deus é antes do ser humano, Deus é antes de todas as coisas. E Deus ele é Espírito. Lá em Hebreus 11, quando nós falamos de fé, Hebreus 11 fala assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. O invisível ele é antes do visível, porque Deus criou o mundo. E como que nós entendemos isso? É pela fé. Pela fé nós cremos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Gênesis nos relata que Deus falou: haja luz e houve luz. Então Deus ele é antes de todas as coisas. Então existe um reino que é invisível. Existe uma ação em volta de nós que nos conduz, que ela é invisível. E isso nós chamamos de reino espiritual.
E esse reino ele é muito mais real do que o reino físico. Olha lá o que em 2 Coríntios 4, do 17 ao 18 Paulo fala. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele está falando das tribulações que nós temos aqui nessa vida, produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se vê, mas sim para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. As coisas que nós vemos, que nós acessamos com os nossos 5 sentidos, elas são passageiras. E Paulo fala, não atente, não só olhe para as coisas que são visíveis, mas olhe para as coisas que são invisíveis, porque essas são eternas. As coisas, o reino espiritual, ele é eterno. O reino que nós vemos, a maneira que nós vemos essa terra é passageira. Um dia esse século ele vai passar, ele vai se iniciar um novo tempo. Então nós podemos dizer que nós cremos no reino espiritual, amém? Deu para todo mundo entender que nós cremos e existe um reino espiritual, ao qual nós não acessamos com os nossos 5 sentidos, ok? E agora vem uma pergunta: onde estamos nesse reino? Aonde nós estamos nesse reino espiritual? Onde nós se encontramos nesse reino? Porque se existe um reino espiritual, nós estamos em algum lugar neste reino. E nós precisamos começar a pensar onde nós estamos nesse reino. Onde eu estou nesse reino espiritual? Porque tudo que acontece no mundo espiritual reflete no mundo físico, assim como no mundo físico reflete no mundo espiritual. Uma cura divina, como que acontece? É um mover sobrenatural de Deus sobre o corpo físico de uma pessoa. Um toque de Deus no corpo físico de uma pessoa. Ali acontece a cura de Deus. E isso é um mover espiritual tocando o reino físico. Nós somos os únicos seres que nós somos tanto físicos como espirituais. Porque a Bíblia fala que Deus formou o homem do pó da terra. Ele forma o homem, aquele bonequinho, e ele sopra na narina do homem. E quando ele sopra, a vida de Deus, o zoe de Deus entra no homem e o homem se torna alma vivente. Deus forma o homem do pó da terra, sopra o zoe, que é a vida de Deus sobre o homem, e esse homem se faz alma vivente. Então nós temos a vida de Deus em nós e nós temos nosso corpo físico. Nós somos os únicos seres que somos tanto espirituais como físicos. Nós acessamos o reino espiritual em Deus, em Jesus. Amém? Conseguimos entender? Agora, onde nós estamos nesse reino? Infelizmente, todos nós nascemos debaixo do jugo das trevas. Todos nós vivemos, quando nascemos, nós nascemos debaixo do jugo das trevas. Quando Adão pecou, Adão peca, a semente do pecado ela é introduzida em toda a humanidade. Toda a humanidade. Todas as pessoas que nascem, elas nascem com o pecado original, que nós chamamos, que é o pecado de Adão. E esse pecado vem vindo. Ele vem vindo. E não adianta nada que nós possamos fazer para tirar isso. Todos nós nascemos debaixo do jugo das trevas. Lá em Romanos 3:23, a palavra de Deus fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram e eles foram separados da glória de Deus. Assim como Adão, quando Adão pecou e ele foi expulso, ele teve que sair do paraíso e ele foi separado de Deus, todo ser humano ele é separado de Deus. Ele não tem acesso a Deus. Por quê? Porque nós nascemos debaixo desse jugo. Pode ser rico, pobre, negro, branco, bom ou mal, a Bíblia fala, porque todos pecaram. Todos nós pecamos. Por estarmos nessa situação, nós somos dominados pelo reino das trevas. Pode ser chocante, mas nós temos que começar a entender a nossa posição, aonde nós estamos ou estávamos. Todos nós, por estarmos nessa situação, nós estamos debaixo do jugo das trevas.
Olha o que Efésios 2, a parte B do versículo 1 até o 3 fala. Estando vós, ele estava falando de nós, Paulo está falando de nós, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outra hora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos nós vivemos um tempo das nossas vidas, ou estamos vivendo, debaixo da ação do príncipe da potestade do ar, aquele que habita nos filhos da desobediência. Nós já nascemos com a semente da desobediência em nós, e não tem boa ação que possa nos tirar isso. O mundo ele foi entregue nas mãos de Satanás e seus demônios. Satanás, quando foi expulso do paraíso, ele foi expulso dos céus, ele é lançado na terra, e ele engana Eva, e ao ele enganar Eva, ele toma o domínio sobre a terra. E lá em Lucas 4, do 5 ao 7, o diabo deixa claro isso na tentação contra Jesus. O diabo tenta tentar Jesus e ele fala assim: então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-me um relance todos os reinos do mundo. Isso o diabo fez com Jesus. E disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foi entregue e dou a quem quiser. A autoridade de todos os reinos, de tudo que nós conhecemos, até das nossas vidas, foi entregue nas mãos do diabo. Ele mesmo fala: tudo isso aqui, mostra para Jesus, foi entregue nas minhas mãos. Quando Adão e Eva pecam, eles entregam isso nas mãos do diabo. Em João 3,17, Jesus diz assim, que ele não veio para julgar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Por que Jesus não veio para julgar o mundo? Porque o mundo já estava condenado. Quando Adão peca, ele já trouxe condenação para o mundo já estava debaixo das mãos do diabo. No enganar, quando a serpente engana Eva, ele toma autoridade sobre todo mundo. Ele toma essa autoridade, ele usurpa essa autoridade, e essa autoridade foi entregue a ele. E Jesus fala, eu não vim para julgar o mundo, porque o mundo já está julgado. O mundo já está debaixo das mãos de Satanás e seus demônios. E não há nada que nós possamos fazer. Não há nenhuma boa ação. Ah não, mas eu nunca fiz nada de errado, como que eu posso estar nessa situação? Sim, todos nós estamos ou estávamos na mesma situação. As nossas boas ações não são capazes de tomar essa autoridade de novo. O nosso bom comportamento, as coisas que nós tentamos fazer, não conseguem tomar de volta essa autoridade que foi entregue à serpente. E Deus, no seu infinito amor, Ele envia Jesus para tomar essa autoridade. Porque nós temos uma pergunta: como sair debaixo dessa influência demoníaca? Tá, ok, eu entendi, existe um reino espiritual, que é antes de todas as coisas. Existe algo que eu não consigo ver. Eu estou debaixo de um agir demoníaco porque Adão pecou e eu nasci com a semente do pecado. E eu não consigo ter acesso a Deus. E agora, como que eu faço para sair dessa influência? Como que eu faço para sair disso? Como que eu faço para ser limpo? Como eu faço para ser liberta das garras de Satanás? Como que eu faço para obter perdão dos meus pecados? Como que a gente faz para obter o perdão dos nossos pecados? Lá em Colossenses, quem tiver com a Bíblia, eu queria que vocês abrissem isso. Lá em Colossenses 1, 13 ao 14. Esse é um texto poderoso em Deus. Colossenses 1, do 13 ao 14, ele fala de Jesus assim: o qual nos tirou
potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. O que Jesus fez? Ele nos tirou debaixo da opressão demoníaca e nos transportou para um novo reino, que é o reino do Filho do seu amor, é o reino de Deus. Ele nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz. E nele nós temos a remissão dos nossos pecados. Em Jesus nós temos a remissão dos nossos pecados. Quando Jesus morre na cruz, ele derrama o seu sangue. O sangue dele ele paga pelos nossos pecados. Por isso que a Bíblia fala que nós fomos comprados por bom preço, e esse bom preço é o sangue de Jesus. Todos nós, a humanidade inteira, ela foi comprada por bom preço. E quando Jesus ele nos compra por bom preço, ele nos transporta de um reino ao outro. E nisso nós recebemos, quando nós recebemos a Jesus, quando nós aceitamos a obra da cruz, aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas, nós somos transportados de um reino para o outro, e nós conhecemos o que eu chamo do verdadeiro Evangelho. Qual que é o verdadeiro Evangelho? Olhem lá o que Romanos 1,16 fala. Porque não me envergonho do Evangelho, isso é Paulo falando, eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o quê? O Evangelho é algo para que eu ganhe dinheiro? O Evangelho é algo para que eu me sinta bem? Não. O Evangelho é poder de Deus para nos trazer salvação. Não havia salvação. Não tinha modo de alcançar a Deus. Nós estávamos condenados. Nós não tínhamos capacidade de alcançar a Deus. Todas as religiões do mundo, você vai encontrar a palavra misericórdia, você vai encontrar a palavra amor, mas é só em Jesus que nós encontramos a palavra graça. E essa graça nos alcança e nos salva. Nós temos acesso a Deus através de Jesus. Não há outro caminho. Quando Jesus morre na cruz, Ele abre um novo caminho, Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para um novo reino. Há dentro de nós um novo nascimento. Esse é o verdadeiro Evangelho. Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Jesus e nós nascemos de novo. Quando nós sabemos que nós nascemos de novo, que nós fomos transportados de um reino para o outro, quando nós começamos a ter desejo de cumprir a vontade de Deus. Por quê? Porque por natureza nós somos desobedientes. Por natureza nós mentimos, por natureza nós enganamos. É tudo natural para o ser humano fazer isso. O que é sobrenatural? É o cara começar a ver que o caráter dele está mudando. Que em Jesus algo incomoda ele a não mentir mais. Porque o Espírito de Deus ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo começa a nos convencer do pecado, nós começamos a confessar esses pecados. E aquele que mentia já não mente mais, a Bíblia fala. Aquele que roubava não rouba mais, mas trabalha para que possa suprir ele e ao seu irmão. Esse é o verdadeiro Evangelho. Quando nós nascemos de novo, e o caráter de Deus começa a ser moldado em nós. E essa é a obra da cruz, é isso que Jesus fez na cruz. Amém? Ok, nós nascemos de novo. O que nós recebemos com o novo nascimento? Recebemos o poder de sermos filhos de Deus. Quem já escutou aí que todo mundo é filho de Deus? Todo mundo já escutou? E se eu dizer que é mentira? Vocês acreditam em mim? Sim. E se eu dizer que a Bíblia diz que é mentira? A Bíblia fala assim, João 1,12: mas todos, quando o receberam, aos que creram no seu nome, ele está falando de Jesus, aos que creram no nome de Jesus, deu-lhes o poder de se transformarem filhos de Deus.
Aqueles que creem em Jesus, aqueles que recebem a Jesus e aqueles que creem no nome de Jesus, esses têm o poder de ser chamados filhos de Deus. Por isso que antes nós éramos criaturas, criados por Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o poder do Evangelho, nós nascemos de novo, somos transportados de um reino para o outro. Nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E o que um filho de Deus ele pode fazer? Você consegue entender? Quando nós nascemos de novo, nós recebemos a Jesus, a vida de Deus, o caráter de Deus e o poder de Deus opera em nós. O que é impossível para Deus? Nada. Deus é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. O que nós podemos em Deus como filhos de Deus? Não existe limite. Se nós começarmos a entender quem nós somos, se nós começarmos a entender a obra da cruz e começarmos a aceitar aquilo que Deus fez por nós de graça, algo que Ele não precisava fazer. Deus não precisava salvar o mundo. Tem pessoas que acham que Deus precisava morrer, Jesus precisava morrer por ela, porque ela é muito boazinha. Não, Deus não precisava fazer isso. Deus poderia ter destruído tudo e começado tudo de novo. Deus é Deus. Ele é onipotente no presente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele podia fazer qualquer coisa, mas por amor, Ele decidiu nos receber novamente. Ele decidiu abrir um novo caminho. Ele decidiu nos trazer para mais perto dEle. Amém? Nós somos filhos de Deus. Repita assim comigo: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém. Recebemos autoridade. 2. Recebemos autoridade. Jesus ele triunfou sobre o reino das trevas. Lembra que antes nós estávamos debaixo do jugo das trevas. Satanás e seus demônios, eles nos comandavam, nos controlavam. Você pode ver muitas famílias sendo destruídas. Você começa a ver pessoas se destruindo, se matando. Por quê? Porque elas estão debaixo de uma opressão demoníaca. Você vê pessoas usando drogas, se matando, brigando, mentindo. O que é isso? É toda uma influência demoníaca que tem controlado essas pessoas e por muito tempo nos controlou também. Só que Jesus, ele triunfou sobre o reino das trevas, amém? Olha lá o que em Colossenses 2, 14 e 15 fala: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenâncias, ao qual nos era ao contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, o exibiu publicamente, e deles triunfou na cruz. O que Jesus fez na cruz? Ele pegou todo aquele escrito de dívida que vinha lá de Adão, e ele cravou na cruz. Ele tirou de nós e cravou na cruz. E ele expôs Satanás e seus demônios à vergonha. Quando Jesus foi crucificado, ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Quem já viu aquele filme Paixão de Cristo? Acho que quase todo mundo já viu, né? A gente consegue ver o que aconteceu no reino físico, mas no reino espiritual, aquele reino que nós não conseguimos ver, todos os demônios, todos os principados, todo exército de Satanás foi exposto naquele exato momento à vergonha. Eles foram humilhados no reino espiritual e nós não conseguimos ver, mas isso aconteceu. Jesus triunfou sobre eles. Em Apocalipse ele fala assim, Apocalipse 1,18, o próprio Senhor Jesus fala assim: eu sou o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus ele morre, ele desce no inferno, ele toma a chave das mãos do diabo, a chave da morte e do inferno, e ele sobe para os céus. O que isso significa? Quem já escutou falar que no inferno Satanás ele fica judiando as pessoas, assim, cutucando elas? E eu vou falar para vocês que isso é mentira. Sabe por quê? O inferno, ele é um lugar de condenação para o diabo. O diabo foi condenado ao inferno, ele não reina no inferno. O diabo ele não reina em lugar nenhum. Ele foi derrotado. E o inferno é um lugar de condenação para ele, não um lugar de reinar.
esse lance do diabo ficar reinando e judiando as pessoas lá no inferno, isso vem lá da época da Inquisição, mano. Lá da época, eles pintavam o diabo chifrudo, assim, com tridente, judiando as pessoas, para quê? Para que as pessoas tivessem medo do diabo e fizessem tudo o que fosse possível para não ir para o inferno. E talvez para não ir para o inferno você ia ter que comprar um terreno no céu, você ia ter que fazer isso, pagar indulgência. Para quê? Quem ia querer ir para o inferno para o diabo ficar judiando a gente? Ninguém queria. Mas o inferno é um lugar de condenação para o diabo. Eu até escandalizo você dizendo que o inferno é de Jesus. A chave do inferno está na mão dele. Jesus é Senhor até sobre o inferno. Por isso que Deus não quer que nenhuma pessoa seja condenada no inferno. Por isso que Jesus morreu na cruz, para dar salvação a todos. Não é desejo de Deus que ninguém vá para o inferno, porque o inferno foi reservado, o inferno e o lago de enxofre foi reservado para Satanás e seus demônios. Amém? O diabo não tem todo esse poder que fala. Ele é astuto. Ele é astuto. O que nos faz perder para o diabo, sabe o que é? Sabe quando a gente perde para o diabo? É por causa da nossa ignorância. Nossa ignorância, por nós não sabermos quem nós somos, não sabemos o que a Escritura diz, nós acabamos perdendo para o diabo. O diabo acaba nos enganando. Você já viu o ciclo vicioso? Que você cai em uma coisa, demora um tempo, você se recupera, depois você cai de novo, recupera, cai de novo. Daí você sempre parece que a tua vida vai para frente e de repente vai para trás. Daí você fala, não, agora vai e depois vai para trás. O que é isso? São as ciladas do diabo. Ele fica nos enganando. Até nós entendermos que nós somos filhos de Deus, que nós somos comprados por bom preço, que o sangue de Jesus ele nos purifica de todos os nossos maus. Muitas pessoas vivem vivendo do passado, lembrando, nossa, olha o que eu fiz no meu passado, mas Deus não vai me perdoar, Mas como que Deus não vai te perdoar se Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados. É simplesmente uma questão de falar, Jesus, eu aceito a obra da cruz. Eu aceito essa remissão. Amém? Olha só, lá em João 4,17 a palavra de Deus diz assim, eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque o qual Ele é, está falando de Jesus, o qual Ele é, nós também somos neste mundo. O qual, a maneira que Jesus é no reino espiritual, nós somos neste mundo. Toda a autoridade que Jesus tem no reino espiritual, nós temos neste mundo. A Bíblia fala que Jesus foi elevado com um nome acima de todo nome, ao qual, ao nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. A autoridade máxima foi delegada a Jesus, foi entregue a Jesus por Deus. E assim como Jesus é no reino espiritual, nós somos neste mundo. Por isso que se aparecer alguém endemoniado na sua frente, manifestar um demônio, você pode simplesmente mandar esse demônio embora. Quantos já viram possessão demoníaca? Quase todos aqui já viram, né? Pessoas possessas por demônio. Você teria medo de encarar um demônio? Não, porque assim como Jesus é, nós somos. Nós podemos libertar pessoas. Nós podemos curar pessoas. Essa é a nossa identidade. Assim como Jesus é, nós somos. E toda voz contrária, que fala algo contra uma palavra dessa, ela tem que se calar. Toda voz contrária que tenta nos prender a algo, ela tem que se calar, porque a palavra de Deus, ela é verdade. A Bíblia fala assim, faça-se todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Todo intelecto humano, ele tem que se fazer mentiroso e Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz que os caminhos de Deus, eles são muito mais elevados que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos pensamentos.
Assim como é distante a terra do céu, assim são os pensamentos de Deus dos nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus, eles são muito mais elevados do que o nosso. E nós precisamos buscar em Deus a mente de Cristo, para que a gente possa entender isso e viver uma vida em abundância, aquela vida que Deus separou para nós, aquela vida que Jesus conquistou na cruz por nós, amém? Terceiro e último, somos agentes de libertação. Aonde nós estamos, aonde nós se movemos, aonde nós pregamos a palavra, as pessoas são libertas. Aonde você está, você pode ter uma palavra de Deus para a vida das pessoas. Você pode falar, mas eu não sei muito da Bíblia, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Teve uma certa ocasião que existia um jovem, Jesus, para provar os seus discípulos, ele fala, alimente a multidão. Existia 5.000 pessoas, só homens, né? Fora mulheres e crianças. Tinha 5.000 lá, Jesus falou, alimentem esse povo. Os discípulos olharam, não, mas como? Nem 200 denários não teria como comprar pão para todo mundo. Daí Jesus falou, o que vocês têm aí? Daí eles falaram, tem um jovem ali, com 5 pães e 2 peixes. Era um jovem com 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Nada. Parece pouco. Mas esse pouco, quando passou na mão de Jesus, Jesus deu graça, ele multiplicou e alimentou uma multidão. Ele alimentou essas 5.000 pessoas com esses 5 pães e 2 peixes. E é isso que ele faz conosco. Às vezes a gente, eu não sei muito da Bíblia, mas é uma palavra, uma oração, um abraço que você dê em uma pessoa, você traz libertação, você traz cura. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Amém? E agora eu quero fazer um convite para você. Você deseja essa liberdade? Você deseja receber isso de Deus? Falar, Deus, eu quero essa liberdade. Eu entendi, existe um reino espiritual, eu preciso me aproximar um pouco mais do Senhor, eu preciso entender qual foi a obra da cruz, e eu quero ser livre dessa influência demoníaca. Eu quero ser livre dessas coisas que me prendiam. Eu quero ser livre desse pecado, desse primeiro pecado de Adão. Por mais que eu não esteja entendendo tudo, mas eu quero ser livre. Quantos desejam isso? Eu queria que você se colocasse em pé. Eu queria que você coloque em pé. Eu queria que você tivesse um tempo agora, que você fechasse os seus olhos. Às vezes a gente acha que oração é palavra bonita, né? Fala lá, oh meu Deus, e sei lá como que. Mas sabe o que é oração? Sabe o que é oração na sua essência? É você falar com Deus. Amém? E se você é filho de Deus, eu não quero que a Analice cresça e ela chegue perto de mim, oh meu pai, eu quero que ela fale, pai, eu quero sair com você hoje. Sabe, natural. Às vezes a gente acha que oração é a gente falar bonito, não. Oração é você falar, Deus, como você fala com um amigo, fala, Deus, eu escutei lá o Saulo, Deus falando ali, eu quero experimentar essa liberdade que ele está falando aí. Eu quero experimentar isso. E simples, como se falasse com um amigo. Não existe uma regra, algo, tem que ser assim, assim, assim. A mentalidade que nós temos, assim, é de só o sacerdote da igreja, ele alcança a Deus. Não. Em Jesus o caminho foi aberto, todos nós temos o mesmo acesso. Não é só o pastor, não é só o padre, não é só o bispo, não é só o papa. Somos todos nós temos o mesmo acesso. Foi o mesmo sangue derramado pelas nossas vidas. Gostaria que você fechasse os seus olhos agora, que você tivesse um tempo com Deus agora. É o teu Deus. É um tempo com o teu Deus. É um tempo que você pode falar, Deus, eu posso não entender tudo, mas eu quero isso. Eu quero viver uma vida em abundância. Eu quero receber isso do Senhor. Eu quero receber essa liberdade que é em Ti. Eu quero Te conhecer um pouco mais. Deus, eu de alguma forma quero me aproximar do Senhor, Deus. Tenha um tempo com Deus agora. É você e teu Deus.
receber oração, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente. Uma das maneiras, às vezes, de Deus tocar as nossas vidas é com a imposição de mãos, quando nós tocamos as pessoas, quando nós impomos as mãos sobre as pessoas. E nós queremos orar por vocês, eu quero orar pela vida de vocês. Quero chamar o Fábio aqui também, pessoal, para a gente orar pelas... E eu quero que você coloque um desejo no teu coração. Um desejo. Você fala assim: Deus,